iniciando agora a gravação dessa nossa segunda conversa sobre uma força medonha, né? No C.S. Lewis Talk. A gente conversa um pouquinho sobre alguns textos do C.S. Lewis e de autores interessados, né? Como eu falei, nós estamos gravando, então vai ser disponibilizado no canal do YouTube essa palestra, tá? Então a gente vai receber hoje, pessoal, o professor Geraldo Vicente Martins, que é professor do curso de Letras, né, e do programa de pós-graduação em Estudos de Linguagens, FAALC, da UFMS, né? E ele vai trazer para a gente a palestra Conflitos e Vitórias, breves apontamentos sobre uma força medonha de C.S. Lewis. Então, sem mais delongas, gostaria de colocar a fala aí, passar a fala para o professor Geraldo, tá bom? Professor, sinta-se à vontade. Depois da fala do professor, a gente abre para perguntas. Também, se o professor se interessar em alguém que estiver ali em abrir para a pergunta no meio da fala, professor, sinta-se à vontade, tá? Uhum. Muito obrigado e agora é com o senhor. Bom, boa tarde a todos. Agradeço mais uma vez o convite do Davi, né, para estar presente aqui, falando para vocês. Algumas, como eu costumo dizer, isso, na verdade, mais do que uma palestra, é um compartilhar de leituras que eu faço da obra do Lewis, né? Então já tivemos a oportunidade de compartilharmos alguns pontos de vista que apresentei sobre cartas, né, Diabo ao seu jovem aprendiz, no semestre passado, né, e agora o Davi me convidou para falar um pouquinho sobre aquela Fortaleza Monha, né, do Lewis, o terceiro volume da trilogia cósmica. Aí. Eu espero não falar aqui apenas obviedades, não é? Sobretudo depois da apresentação que o Davi fez na semana passada, contextualizando essa obra do Lewis em meio ao conjunto, né, de obras do autor, e já também adiantando algumas questões específicas a respeito dessa obra. E eu espero também não falar apenas obviedades, não é? Porque aí está o Davi, que é um conhecedor da obra de Lewis, né, muito mais profundamente do que eu. Eu sou, quando muito, como eu costumo dizer, um leitor ocasional da obra de Lewis, evidentemente, né? Temos aí também, né, o Nathaniel, conhecedor profundo da obra de Lewis também entre nós, enfim, né, além de outros que participam das atividades desse grupo e também certamente conhecem mais, né, da obra de C.S. Lewis do que este que vos fala. Mas a disposição e a disponibilidade é de compartilhar mesmo algumas questões de leitura e da perspectiva de onde eu falo, né? A perspectiva da qual eu falo, que é sempre a de um leitor, mais do que qualquer outra coisa. Eu não sou um estudioso da obra do Lewis, né? Eu sou um leitor ocasional, como eu disse, e eu leio de alguém interessado, sobretudo, a partir das questões de linguagem que a obra coloca, para além daquelas questões de enredo, né? Então, aqueles que tiveram a oportunidade de me ouvir falar das cartas de Diabo ao Jovem Aprendiz no semestre passado, perceberam isso e vão perceber novamente na fala de hoje, né? Sobretudo, quando é uma obra de caráter literário, escrita em uma língua que não a nossa, eu gosto de chamar atenção também para algumas questões dessa língua em que a obra foi escrita, porque eu penso muito como os leitores daquela língua especificamente interagiram com essa obra e mais ainda de como o autor, né, burilou algumas das questões que se apresentaram para ele ao longo da escrita e como isso se revela ao longo da obra em uma leitura um pouquinho mais atenta a partir dessas questões de linguagem, como eu dizia há pouco. Né? Então, é bem dessa perspectiva que eu me coloco para conversar com vocês. Eu procurei não estender muito, né, a organização do meu tempo de fala, então eu devo falar em torno de 40 minutos,
para justamente depois a gente ter um tempinho para conversar, para ouvir também, evidentemente, vocês e a partir da perspectiva em que leram essa obra. Então, eu vou procurar ser breve nesses apontamentos, recortando algumas questões que me parecem essenciais, como eu coloquei aí no título, breves apontamentos, a partir desse foco de conflitos e vitórias, porque para mim é muito claro que essa obra ela se constrói claramente a partir de uma estrutura de oposição, uma estrutura que contrapõe visões de mundo distintas, valores distintos, dois grupos, né, bastante distintos, mas também a própria organização do espaço em que a narrativa se desenvolve. Não é? Então, é muito interessante pensarmos dessa perspectiva conflitual, polêmica, que se estabelece já na estrutura da composição da obra em diversos momentos e naqueles elementos que são os mais importantes. Né? Como eu tive a oportunidade de mencionar para vocês na nossa conversa passada, considerar o texto literário, para mim, é sempre muito importante, levando em conta essas três categorias da narrativa, do conteúdo do texto, digamos assim, os personagens, atores da narrativa, os espaços da narrativa e os tempos, o tempo ou os tempos da narrativa. Então, é por aí que eu sigo também hoje. Antes, porém, de entrarmos diretamente nessas questões, e de uma maneira bastante rápida, eu gostaria de apenas situá-los e nos situar com relação ao lugar dessa obra. Em primeiro lugar, na trilogia cósmica, do Lewis. É o terceiro volume, evidentemente, como vocês sabem, depois de Além do Planeta Silencioso, o primeiro, e de Perelandra, o segundo. E desconsideremos aqui a Torre Negra, a meu ver, não cabe a nós inseri-la juntamente com essas outras obras, essas três especificamente que compõem a trilogia, por duas razões. Primeiro, o fato dela ser uma obra incompleta, e, segunda razão, Lewis nunca optou em vida por concluí-la e publicá-la. Então, embora ela tenha sido publicada depois, embora para nós, leitores de Lewis, isso seja pertinente, nós conhecemos a obra e a lermos, não me parece, digamos, justo, não sei se é o termo mais adequado, mas não me parece justo nós situarmos a Torre Negra junto a essas três outras obras aí que efetivamente compõem na forma como nós conhecemos e como foi organizada, publicada por Lewis, a trilogia cósmica. Além disso, para mim, aquela Fortaleza Medonha é a mais bem acabada das três obras. Embora Lewis, eu li isso em algum lugar, preferisse Perelandra, mas como leitor ocasional que sou, considerando as três obras, para mim, a mais bem acabada é, de fato, aquela Fortaleza Medonha. Não apenas por ser o livro mais extenso dos três livros, e isso, por sua vez, ensejar a oportunidade a que o enredo fosse mais bem desenvolvido do que nos outros três, do que nos outros dois, mas porque, de fato, o trabalho narrativo, a organização dos capítulos, e mesmo esse trabalho nos detalhes, a partir dos elementos de linguagem, da língua inglesa, sobretudo, me parece muito bem resolvidas algumas questões dessa obra. Então, e sem contar que Perelandra, para mim, é o menos narrativo dos três, não é? É aquele que eu diria, a falta de termo melhor, de mais filosófico dos três volumes, filosófico teológico, podemos dizer assim, e, além disso, com alguns momentos do enredo bastante enigmáticos da minha leitura, exceto, mas também, claro, isso é colocado para a gente pensar e discutirmos depois, não é isso uma perspectiva de um diálogo, mas alguns trechos bastante, e mesmo os trechos narrativos, o conflito que se dá entre o Hanson e o Weston em Perelandra,
ele não é muito claro, ou ele não é nada claro, né? Claro, de várias perspectivas, inclusive, né? Também naquilo que Weston encarna em Perelandra, podemos pensar. Mas, como eu disse, tudo isso são pontos de vista deste que vos fala ao ler essas obras. Então, isso é o lugar dessa obra na trilogia cósmica. E na ficção de Lewis, é claro, aí, junto com a trilogia cósmica, vocês sabem que nós temos as Crônicas de Nárnia, outra obra extraordinária da ficção de Lewis, e também um pouquinho menos conhecido, me parece, posso não estar sendo exato nesse juízo, de valor, nesse apontamento, mas eu considero o Até que Tenhamos Rostos um pouquinho menos conhecido, a essa releitura que o Lewis faz do mito de Cupido e Psique. Também uma obra bastante interessante, sem dúvida nenhuma, na ficção de Lewis. Então, basicamente, esse é o contexto, o lugar em que se situa aquela fortaleza medonha, seja em relação à trilogia cósmica, seja em relação à totalidade da ficção de C.S. Lewis. Davi, interessante, né? Eu acredito que o Até que Tenhamos Rostos renda boas discussões, inclusive, aí bons apontamentos de leituras de todos vocês, de todos nós, aliás. E é claro, em aquela fortaleza medonha, os temas e valores que que essa obra, junto com as outras que compõem a trilogia cósmica, comporta, não é estranho às outras obras de Lewis. Eu peço desculpa a vocês, porque eu estou saindo, espero eu, de um estágio gripal, que esses dias uma gripe me acometeu, então minha voz está um pouco rouca, a respiração um pouco fora da normalidade, e, além disso, às vezes, claro, nesse estado gripal, o raciocínio também fica um pouco mais lento e confuso. Tá? Então, perdoem quaisquer lapsos decorrentes desse estado aqui. Então, não é estranho aquilo que encontramos em aquela fortaleza medonha a outras obras de Lewis. Além disso, vocês devem se lembrar, há claramente um diálogo dessa obra com a abolição do homem de Lewis, ele próprio, no prefácio àquela fortaleza medonha, explicita essa questão. Então, o que nós encontramos também em aquela fortaleza estranha é essa visão do mundo do autor, que, grosso modo, eu diria, orbita em torno de um conjunto de valores e virtudes. Claro que eu estou sintetizando isso de uma maneira bastante básica, como eu disse, grosso modo mesmo para nós apenas termos isso em mente na leitura da obra, ao longo dessa leitura. E, curiosamente, outra coisa que fica bastante evidente ao longo da trilogia, sobretudo na passagem de um volume para o outro, é essa visão que se espraia ao longo das obras da trilogia, de que o mal ele pode ser vencido, sim, mas apenas temporariamente, é claro, como se houvesse a espera pelo acontecimento de um conflito final, mas esse conflito final ele não é contemplado nas obras da trilogia, mesmo ao final daquela fortaleza medonha, essa perspectiva de outros conflitos com o mal fica em aberto. O que é certo é que, ao longo das três obras, nesses conflitos que há, o mal é sempre vencido pelo bem. Mas fica, às vezes mais, às vezes menos explícito que essa vitória era temporária. Não há aí uma vitória definitiva sobre o mal, até porque isso continua determinando, talvez não seja melhor o termo,
que os homens bons continuem a cuidar da virtude, continuem a estar atentos a essas formas do mal, né? Para que não caiam em armadilhas, para que não, nesse momento de ingenuidade, ser novamente levados, cooptados de alguma forma pelo mal e naquela fortaleza medonha. Isso é bem o que acontece com o Mark Studdock, por exemplo. Ele é bem um caso que se encaixa nessa perspectiva. Não é que ele seja um sujeito mau, não é essa a questão, mas marcado por certa ingenuidade, ele acaba sendo cooptado pelo mal e quase, inclusive, é levado totalmente à perdição, né? Nesse momento ou durante, né, essa cooptação de que ele é alvo pelo mal. Ele acaba escapando, né, ali no limite do tempo que ele teria para escapar. Né? Mas essa é a graça que seja um sujeito mau. Não é? Mas ele baixa a guarda face a alguns objetivos que ele tem, a certas concepções, e ao baixar a guarda, ele abre o flanco para que o mal consiga perceber essa ingenuidade, não é? E cooptá-lo. E vejam que não é um trabalho, digamos assim, o trabalho de cooptação de Mark pelo mal não é pontual. A gente vai falar um pouquinho disso, né? Ele tem algumas nuances aí que a gente, ele é paulatino, ele é gradual. Então esse é um ponto muito interessante também da obra, né? Aquela fortaleza medonha. Né? E se não me falha a memória, esse embate entre o mal e o bem, inclusive, ele está bem direcionado a partir dessa perspectiva no verbete que a enciclopédia britânica dedica a comentar esse livro, essa obra do Lewis, aquela fortaleza medonha. Então, fizemos aqui um exercício de contextualização. Entremos, né, propriamente em algumas questões da obra. E eu começo pelo título, né, original, That Hideous Strange, né, traduzido, ora por aquela força medonha, ora por aquela fortaleza medonha. Né? Na tradução da Martins Fontes, a opção foi por força. Na tradução da Thomas Nelson, que é a que eu tenho aqui comigo, a opção foi por fortaleza. E é curioso, porque, na verdade, esse título, e mais ainda o emprego desse vocábulo strange, né, no original for Lewis, ele é bastante polissêmico. Ele não é possível fechar-se em apenas uma dessas possibilidades. Há um jogo que, inclusive, acontece entre essa dupla possibilidade de leitura de Strange, que ora se encaminha para a força, ora para a fortaleza. E é curioso, porque o tradutor da versão da Thomas Nelson, ele até abre uma nota de rodapé em que ele diz assim: o título original deste livro é That Hideous Strange, e essa expressão não é original de C.S. Lewis. Trata-se de uma citação de um poema de David Lindsay, poeta escocês do século XVI, que é até citado como epígrafe à obra, como vocês se lembram. Nesta parte do poema, Lindsay está descrevendo a Torre de Babel. A palavra strange, que no inglês moderno significa força, era usada no inglês do século XVI com o sentido arcaico de fortaleza. E daí o tradutor diz: enquanto a palavra força dá a ideia de algo abstrato, vago, intangível, bastante concreto. Por isso, nesta nova edição, optamos por traduzir The Riddles Strange por aquela fortaleza medonha. Os leitores perceberão que fortaleza é fiel ao que Lewis apresenta neste livro. Esse sentido se perderia se Strange fosse traduzido como força. É claro que o tradutor está puxando a brasa para a sardinha dele, mas a questão não é simples assim. Há uma ambivalência no emprego por Lewis, né, desse termo, porque nós temos tanto, né, a ideia de força quanto de fortaleza oscilando
do abstrato para o concreto. E se, num primeiro momento, nós podemos concordar com o tradutor da edição da Thomas Nelson, que força é mais abstrato, né, e que fortaleza é mais concreto, na ideia de um lugar, de um locus físico, mas Fortaleza também tem uma concepção abstrata. Fortaleza é a virtude, é uma das virtudes que cabe ao cristão. Então, vejam que a questão não é tão simples. E mais ainda, eu diria que ao longo da obra de Lewis, de Aquela Força Medonha, adotemos por comodidade essa tradução, esses sentidos eles estão todos presentes. É claro que a fortaleza, né, pode dizer respeito ao locus físico, sim. Né? Sobretudo quando nós pensamos no INEC, onde o INEC quer construir a sua sede, onde esse instituto, né, que congrega as forças do mal na obra, quer construir a sua sede. Mas é também força, porque há todo um ambiente, né, que vai se construindo, que vai se espalhando, tomando conta de Edtown, né, a partir de Belbury, por exemplo. Né. E, ao mesmo tempo, a fortaleza que Mark não demonstra ter ao início, que demonstra estar, obviamente, muito mais em sua esposa Jane, né, também vai estar presente ao longo da obra, inclusive, né, Mark vai desenvolver um pouquinho dela, digamos que ainda é muito mais uma espécie de fortaleza em germe, mas ele também vai desenvolvê-la. Então vejam que o título de Lewis, ele já é muito polissêmico, ele é de alto valor literário, porque ele dialoga com vários sentidos. Ainda no título, para além dessa questão de fortaleza, né, nós temos Rydell, traduzida acertadamente, eu diria, como medonha, claro, também poderia ser traduzida como horrível, como feio, mas o que é interessante a gente lembrar é que esse vocábulo Rydellus, né, ele compartilha da mesma raiz de ride, né, do verbo esconder, ocultar, que é outra questão importante. Né? A ideia de ocultamento, a meu ver, ela aparece muito pertinentemente na obra, nesse jogo, então, entre aparência e essência. E me parece muito pertinente o mal que quer se apresentar de uma forma como efetivamente não é, se ocultando a sua verdadeira face, não é, para aqueles, né, que convivem com ele. Para mim, nos apontamentos que eu fiz aqui para a nossa conversa hoje, a partir dessa questão do título, né, o certo é que resta implicado em Aquela Fortaleza Estranha o tema do parecer, das aparências. E o que ele, o parecer, o que elas, as aparências, mostram ou ocultam, e como isso determina a vida dos que, com essas aparências, evidentemente, se veem envolvidos. E levando também a questão de juízos de valor e condutas de vidas. Não é à toa, veja, nessa edição da Thomas Nelson, por exemplo, chamo a atenção de vocês para como isso aparece lá na página 56, quando Lord Feverstone, né, na verdade, Dick Devine, que aparece na primeira obra da trilogia, companheiro de Weston Hannah, na primeira obra da trilogia, Além do Planeta Silencioso, está conversando com Mark, né, e tentando cooptá-lo, né, para o INEC. Ele diz assim, né, ele pergunta, o Mark pergunta para o Feverstone, né, o que você tem em mente? O Feverstone responde, coisas bem simples e óbvias. Primeiro, esterilização dos incapazes, liquidação de raças atrasadas, não queremos nenhum peso morto, acasalamento seletivo. E então, uma educação de verdade, incluindo a educação pré-natal. Por uma educação de verdade, eu quero dizer uma educação que não tenha nenhuma besteira de pegar ou largar.
uma educação verdadeira faz infalivelmente o que quer com o paciente, o que quer que seus pais tentarem fazer. Mas chegaremos ao condicionamento bioquímico ao final e manipulação direta do cérebro. Mas isso é estupendo, Silverstone. Exato. Isso é para valer. Um novo tipo de homem. E é gente como você que deve começar a criá-lo. Eis o problema. Não creio que seja falsa modéstia, mas ainda não enxergo como possa contribuir. Não, mas nós já. Você é o que precisamos, um sociólogo treinado com uma visão radicalmente realista, sem medo da responsabilidade. Além disso, um sociólogo que sabe escrever. Você não está dizendo que quer que eu escreva isso tudo. Não, queremos que você escreva para camuflar isso tudo. Então, a ideia de camuflar é justamente essa que está presente já desde o título. Claro que o mal, ele quer se apresentar de uma forma sedutora, progressiva, como se refere ao grupo a que Marx adere na Universidade de Brecht, o elemento progressivo. Então, para isso, ele precisa dourar a pílula, então ele precisa ocultar. Então, esse Riders, traduzido acertadamente como medonho, mas poderia ser também horrível, feio, tem uma raiz em comum com o verbo to hide, né? Ocultar, esconder, que é uma das formas como o mal age, né? Para que tenha uma forma sedutora. Não é à toa que, a partir de determinado momento, nós teremos a questão da neblina que vai cobrindo paulatinamente Edgestown e Belbury, né? Porque ela não são as sombras, mas a neblina também permite um ocultamento mais fácil da verdade, daquilo que efetivamente é. Então, vejam que isso está presente já desde o título. Então, é importante, e como eu disse, um leitor na língua original em que a obra foi escrita, ele convive com esses sentidos. Nós, ainda que original, por não sermos naquela língua, ou, às vezes, nossa fluência não ser tamanho, não temos uma certa fluência, não nos damos conta, não convivamos com esses sentidos. Agora, um leitor da língua original convive com esses sentidos. Então, da perspectiva da criação da obra, ainda mais quando se trata de um criador como Lewis, estudioso das questões da linguagem, conhecedor exímio da literatura e do inglês medieval, mas também do inglês moderno, certamente isso não é aleatório, não é casual. Então, é preciso atentarmos para essas questões, porque, vejam, elas têm um desdobramento ao longo de toda a obra. Aproveito apenas para dizer que essa página, esse trecho que eu peguei da página 56, desse diálogo de Silverstone com Mark, as duas páginas anteriores, esta aqui mais uma que vem para frente, é o primeiro momento em que se estabelece claramente um diálogo de aquela fortaleza medonha com a abolição do homem. Eu diria que dos momentos da obra em que esse diálogo se efetiva mais explicitamente com a abolição do homem do Lewis, esse diálogo e depois o diálogo do Frost com o Mark, quando o Frost vai tirá-lo da prisão em que ele se encontra, são os dois momentos da obra em que nós encontramos de maneira explícita, mais presentemente posto o diálogo de aquela fortaleza medonha com a abolição do homem. É claro que esse diálogo se estabelece ao longo de toda a obra em determinados episódios, em vários momentos da narrativa, melhor dizendo. Mas, a meu ver, explicitamente, mais explicitamente, são esses dois episódios em que se apresenta esse diálogo entre essas duas obras do Lewis. Bom, dito isso, consideremos alguns elementos do interior
da obra, desdobramento da narrativa. Né? Como eu disse para vocês, eu vou separar um pouquinho, porque eu acho interessante nós termos em mente que são 3 categorias fundamentais do texto ficcional. A categoria dos atores ou personagens. Só um momento. A gente está com um ruído muito forte e está atrapalhando bastante aqui. Eu vou tentar resolver rapidinho, aí eu retomo a palavra para o senhor, tá? Pois não, Davi? Ok. Engraçado que agora que eu abri o meu áudio, parou o ruído. É rapidinho, tá? Certo. Eu não sei o que aconteceu, mas agora o som do professor Geraldo e o seu também, Davi, estão perfeitos. Dá para ouvir muito bem. Eu acho que aconteceu. Eu não sei também a razão, mas eu acho que deve ser alguma coisa com relação à conexão, né? Mas tá tudo. Ela tava travando muito, tava cortando muito. Eu acho que era alguma coisa relacionada à conexão. Mas vamos dar prosseguimento, professor? Tá certo. Então, eu diria que nós vamos pensar agora sobre essas 3 categorias fundamentais para mim do texto literário, digamos assim, né? Ficcional, a dos atores personagens, a dos espaços e do tempo. Né? Antes apenas, ainda sobre o título, é interessante considerar o título, né, que o Lewis explicita e explica no prefácio. Um conto de fadas moderno para adultos. Então, é muito curioso também nós pensarmos nessa ênfase que Lewis dá à questão da fantasia, da imaginação, quando ele coloca esse subtítulo. Né? Mas não nos enganemos, não é? Muitas vezes os autores das obras querem criar pistas falsas, né? Que na verdade, em vez, né, de desviar, devem servir para chamar a atenção do leitor, né? Para que o leitor se dedique ainda mais a alguns pontos que teoricamente deveriam ser desconsiderados. Então, esse é o ponto. Mas vamos lá. Né? Então, a questão dos atores, né? E nesse tempo que nós temos, eu gostaria de chamar a atenção, sobretudo, para a configuração desses atores, porque, como eu disse há pouco, quando eu intitulei Conflitos e Vitórias, né, eu quis chamar a atenção para essa estrutura de oposição que se estabelece ao longo da obra. Né? Então, vejam, se nós pegarmos o grupo, os 2 grupos de atores, né? Os grupos do lado do Ransom e, né? Do lado de o bem e o mal, digamos assim, né? Para simplificar a questão. Nós vamos ter do lado do bem, primeiro, algo que é muito interessante, uma predominância de casais, né? De personagens que são estabelecidos como em casais, não é? O casal Jane e Mark Studdock, né? O casal Margaret e Cecil Dimble, o casal Eve e o Sr. Meggs, né? Camila e o Arthur Denniston, e depois, né, individualmente, a Grace Ironwood, o McPhee, que aliás é o que vai fazer a ponte da trilogia com a Torre Negra, né? E, evidentemente, o próprio Elwyn Ransom e o Merlin, né? Digamos assim, que curiosamente vai se direcionar já para o grupo do bem, por algumas razões, vai elencando no seu desenrolar. Né? E cito alguns apenas do grupo do mal, mas talvez aqueles que sejam os principais, né? O Lord Feverstone ou Dick Devine, né? O John Witter, a senhora Hardcastle, né? E o Frost, né? Digamos assim. Claro que há o Filostrato, o Strike, evidentemente, o grupo também é bem grande. Né? Eu destaquei esses porque, vejam, se nós partimos dessa perspectiva da linguagem e do valor que Lewis
dá aos elementos da linguagem, os elementos da linguagem em si já são bastante reveladores. Não é? Por exemplo, o sobrenome Jane, de Jane Mark Studdock, implica uma ideia de julgamento, porque no sobrenome Studdock, uma das questões que fica implícita é a ideia daqueles que se apresentam no banco dos réus, não é? É um doc e conjugado com Studdock, são aqueles que se fixam, então aqueles que estão postos no banco dos réus, então vão ser julgados. Esse julgamento, é claro, ele é entendido de uma maneira bastante ampla. Né? Studdock vai ser cooptado desde o início pelas forças do mal e a Jane, desde o início, pelas forças do bem, embora seja também cortejada pelas forças do mal. Né? Outra, nessa perspectiva, claro, além do Aaron Ransom, né, é curioso, né, porque o Ransom, ele também é um nome que pode ter se originado do inglês medieval, né, porque no inglês medieval, ransom, segundo fontes etimológicas, implicaria a ideia do escudo do guerreiro, mas para mim é uma outra sutileza que é muito mais facilmente captada, inclusive, pelos leitores do inglês moderno, né? E não apenas pelos leitores que conhecessem também o inglês medieval, né? Porque na perspectiva do inglês moderno, ransom é uma conjugação entre ram e son, né? Ou seja, ram, carneiro, né? E son, filho. Então, o filho do carneiro, o que é o filho do carneiro? É o cordeiro. Né? Então, essa simbologia que está presente em ransom me parece ser muito mais forte, inclusive, do que aquela que se incorporaria à simbologia do seu significado medieval. Né? Então, é bem interessante pensarmos nisso. Né? Enquanto, claro, Ironwood, né, pela própria ideia, né, do Iron Wood, né, pode evocar aí, por ferro e por wood, que pode ser bosque, a ideia da resistência que vai se apresentar por meio do bosque de Bracton, sobretudo da perspectiva, né, das forças do bem. É evidente, isso também na ideia do cordeiro, né, fica posta, tá, a questão dessa simbologia da redenção, né, do sacrifício redencional, né, digamos assim. Então, bem anotado, sem dúvida nenhuma. Então, vejam, né, como o Lewis explora a composição dos seus personagens já a partir das designação que confere a eles. Né? Então, isso é bastante significativo. E o mesmo vale para os que estão no outro grupo, né? Porque Lord Feverstone, né? Então vejam a ideia de um sujeito febril inclusive em sua rigidez que está presente em Feverstone, mas se nós consideremos também o seu nome primeiro, Dick Devine, né? O Devine, né? Devine, que tanto pode ser um trocadilho com divine, mas infelizmente nesse trocadilho há todo o desvirtuamento, né? Porque assim como divine, né? Seria o divino, divine passa a ser o diabólico, né? The devil, mas também um jogo com define, né? Define em inglês que se dá apenas pela troca de um elemento, né? De um som, de um fonema, de unidade fonética, aí a ideia daquele que tem determinado o que deve fazer, porque desde o início está presente na trilogia, desde o primeiro volume. Né? Por sua vez, curiosamente, né, Wither vai encontrar uma correspondência em Frost, porque Wither, em inglês, é o que faz secar, o que faz murchar. E Frost, além de gelado, pode ser especificamente também a geada. E o que faz a geada? Ela seca, ela murcha, ela mata a vegetação. Então, há essa correlação entre Wither e Frost, e não é à toa, portanto, que os dois permanecem como os dois grandes mentores, né, dentro
do INEC e representante das ideias do INEC, não é? Do Instituto Nacional de Experimentos Coordenados. Não é? Cabe notar aí uma outra ironia, né? Porque em inglês essa sigla é NICE, não é? NICE, de legal, de agradável. Então, que também pode ser não apenas uma ironia, mas estabelecer um nexo, uma relação com aquilo que eu mencionei há pouco, que para mim é um dos esteios da obra, a questão da aparência sedutora, né, da camuflagem que o mal adota para se tornar aceito pelos outros, para se tornar, né, sedutor, como eu disse. Porque o trabalho, eu mencionei no começo da nossa conversa, o trabalho de cooptação que o mal faz, ele não é um trabalho assim, incisivo, ele se apresenta de uma maneira confiável para os sujeitos. Vejam no caso de Studor, por exemplo, do Mark. Ele foi aceito como professor em Bracton, não pelos méritos acadêmicos dele, mas pela influência de Feverstone. Né? E ele só fica sabendo disso algum tempo depois, quando Curry, o vice-diretor da Universidade de Bracton, apresenta para ele esse fato. Né? Inclusive, ele concorreu com o Denniston, né, com Arthur Denniston, que vai fazer parte, junto com a sua esposa Camila, do grupo das forças do bem. Então, vejam como esse trabalho de cooptação, ele é gradual. Então, primeiro, fazem com que ele entre, o Mark seja aceito em Bracton. Depois, aos poucos, vão levando a aderir ao grupo dos professores que defendem, né, essa é a aparência, ideias progressistas. Depois, aproveitando-se de seus caracteres, de seus traços de sociólogo, do seu conhecimento, mas da sua capacidade e perspicácia para redigir textos, vão querer levá-lo para o INEC para que ele se torne um dos grandes propagandistas dos ideais do INEC, mas camuflando-os, na verdade. Então, vejam como é um trabalho gradual, a cooptação pelo mal. Né? Claro que eles se aproveitam da ingenuidade de Mark, da sua missão, do seu desejo de ser aceito pelo grupo, de ser bem visto por aqueles que dirigem a faculdade, a Universidade de Bracton, claro. Né? Mas essa é a brecha, esse é o flanco aberto, junto com uma certa ingenuidade de Mark, que faz com que ele demore para perceber os objetivos verdadeiros, digamos assim, do INEC, né, desse grupo. Então, é interessante quando nós observamos essa contraposição entre os dois grupos, olhando a designação que Lewis confere a cada um deles, né, além, evidentemente, dos traços físicos, psíquicos, que são atribuídos a eles, né, ao longo da obra, né, esses traços comportamentais que nós vamos percebendo. Então, basicamente, esse é um ponto interessante que eu gostaria de trazer aqui sobre os atores. Sobre o espaço, né? Como eu vou adiantar aqui um pouco e abreviar essas observações finais, porque, como eu disse para vocês, queria ficar dentro de 40 minutos, vou acabar passando um pouquinho, mas não quero passar muito, para que nós tenhamos tempo de conversar, de dialogar, que é o mais importante, para além dessa minha exposição inicial, porque o que eu estou apresentando é uma perspectiva de leitura e cada um de vocês certamente tem a sua, e é isso que é interessante nós, né, conversarmos a partir das perspectivas distintas, né, convergentes ou divergentes, que trazemos para esse nosso diálogo sobre aquela fortaleza medonha. O espaço, então, sintetizando a questão do espaço, é muito interessante nós pegarmos também a designação, porque a partir dessa designação nós reconhecemos muito, né, de tudo que se vincula a elas. Né? Então,
Vejam que o INEC, ele está, a sua direção está sediada em Belbury. Então, as forças do mal estão sediadas em Belbury. Elas vão brigar por tomar Bracton, por razões que nós sabemos ao longo da obra, por ter consciência de que ali se encontra o corpo de Merlin, esse mago poderosíssimo, e um corpo adormecido, não de alguém que está morto, mas de alguém que está adormecido e pode reviver, como efetivamente reviverá na obra. Então, Belbury de um lado e Saint Anne de outro, né? Saint Anne, né? Santa Ana, e que Santa Ana on the hill, não nos esquecemos, né? Então vejam, o espaço elevado, que é o espaço por excelência do bem, enquanto em Bel nós temos bury, né? Enterrar, para baixo da terra, sepultar, abaixo da terra, o espaço que se atribui o mal. Mas além disso, sepultar, enterrar, é também uma forma de ocultar aquilo que se pretende fazer, que se pretende realizar. Então, vejam como os espaços também dialogam, desde a sua designação, com os princípios e os propósitos das forças do mal e das forças do bem, e de tudo que efetivamente acontece nesses espaços ao longo da obra, né? E é curioso quando nós pensarmos, né, essa contraposição, sobretudo a partir dos 2 últimos capítulos, né? Porque vejam, o penúltimo capítulo é Banquete em Belbury e o último capítulo é Vênus em Saint Anne. Né? Então, no penúltimo capítulo, o espaço das forças do mal vai se dar a partir da perspectiva de um alimento físico, o banquete de uma perspectiva do alimento físico, enquanto em Saint Anne a perspectiva é da materialização ou da configuração do amor, Vênus, desse amor também por natureza múltiplo, né? Um amor que não apenas é certo, é o amor eros. Também é o amor eros, evidentemente, pelo encontro que se dá entre os casais ali, sobretudo pelo encontro final e o apaziguamento entre Jane e Mark, né? E entre os outros casais igualmente, e entre os próprios animais que vivem em Saint Anne. Mas também é o amor ágape, é o amor filia, que se materializa nesse capítulo final. E mais do que isso, claro que eu estou pegando a partir da designação, mas vejam que é um banquete mortal, é um banquete extremamente sangrento. É curiosa a configuração figurativa desse capítulo, porque ele é extremamente sangrento, violento, inclusive. A vitória das forças do bem no conflito sobre as forças do mal, na forma como ela é contada, delineada no capítulo Banquete em Belbury, é assustadora em alguns momentos, assim. Mas, claro, em uma perspectiva, digamos, escatológica de um conflito final, em que se precisará, inclusive, separar o joio do trigo, digamos assim, não devemos esperar que as coisas sejam de uma forma tranquila. O dito evangélico tem que trazer a espada, então já podemos também compreender um pouquinho como é que se dá a construção desse capítulo para Lewis. E depois, um capítulo extremamente apaziguador, como eu disse há pouco, é o último, o de Vênus em Saint Anne. Então, são alguns elementos interessantes para serem considerados por nós aí. E, finalmente, na questão do tempo, acontece
aqui o que costuma acontecer em outras obras de Lewis, não é? Embora você tenha claramente um tempo objetivo demarcado na obra, né? Alguns anos logo a seguir a Segunda Guerra, etc. e tal, e todo o contexto que ainda vive com as consequências dessa Segunda Guerra, muito mais interessante nas obras de Lewis é o valor que esses tempos adquirem. Então, aqui é claramente a contraposição entre um tempo terreno e um tempo, não celestial, mas um tempo talvez espiritual, não é? Que se coloca na perspectiva da obra tudo, entre essas duas instâncias temporais. Não? E, então, é um tempo de plenitude, é uma boa proposição, né? Um tempo de plenitude, porque a plenitude evoca também essa ideia, né, do celeste, né, do espírito, lato sensu, evidentemente. Né? Então, é uma definição feliz, sem dúvida nenhuma também, Lucas. Né? E, finalmente, para eu encerrar, né, os meus apontamentos e a gente poder conversar um pouquinho durante alguns minutos, né, cabe dizer que o ritmo da narrativa é outra coisa extraordinária nessa obra do Lewis. É fantástico o encadeamento da narrativa. Nós não temos tempo para respirar com leitores. Não é? Tanto que é difícil você parar a leitura. Eu confesso, eu já sou um leitor um pouco ansioso. Né? Eu, quando começo a ler uma obra mais longa, eu não consigo ler por pílulas, assim. Eu vou e eu tenho de ler sempre grandes frações do texto, se não o texto como um todo, do início ao fim. Não é? Infelizmente, nem sempre nós temos disponível o tempo para ler o texto, ainda mais um texto como esse, né? São mais de 500 páginas nessa tradução da Thomas Nelson, né? De um fôlego só. Mas é difícil respirar, porque desde o início, desde a primeira página até a última, a sucessão de acontecimentos ela é vertiginosa. E não apenas a sucessão, o encadeamento, a intercalação que se faz dos episódios, do olhar de uma perspectiva, de outra, do avanço do mal e do revide do bem, e esse entrelaçamento, e ao mesmo tempo desmascarando o mal para o Mark e para os leitores que já esperavam por isso, mas o bem também entrando em cena aos poucos. Então, é uma obra de maestria narrativa muito grande, não é? Claro, é de um autor, como já falamos, em outra oportunidade, extraordinário. Né? Quem teve a oportunidade de ler as Crônicas de Nárnia sabe muito bem disso. E também aqui, né, isso acontece. E, a meu ver, de uma forma muito mais rica, por exemplo, do que no primeiro volume da trilogia, né? Que é muito bom, Além do Planeta Silencioso. O segundo, no Perelandra, como falei há pouco, ele já é um pouco mais, aspas, amarrado nesse sentido. Né? Ele tem um teor reflexivo, conceitual, por vezes, predominante. Né? Então, é um outro tom, eu diria. Agora, nesse volume, aquela fortaleza medonha é um trabalho de mestre da narrativa que o Lewis que nós podemos acompanhar efetivamente. Então, é muito rico no livro e portanto, como eu disse, eu pretendia trazer aqui uma vez mais, breves apontamentos da perspectiva de uma leitura que considera elementos literários do texto, a partir da linguagem, como eu fiz questão de frisar no início, para compartilhar com vocês e claramente ouvi-los a respeito. Né? Por isso, eu procurei não me estender demasiado, né? Acabei me estendendo, porque, como eu disse, eu queria ficar ali por em torno dos 40 minutos, acabei avançando um pouco para além, né? Mas encerro essa minha exposição por aqui, para que nós possamos conversar um pouco a respeito desses elementos que eu apontei ou de outros, né, que tenham chamado a atenção de vocês na leitura. Tá? Então, eu fico à disposição para ouvi-los, é claro, e agradeço esse tempo que me deram para a exposição, né, e esse tempo
durante o qual me ouviram. Obrigado. Professor, maravilha, excelente. Eu estou aqui me contendo, porque o senhor trouxe certos pontos para a gente, né, pelo menos para mim, eu precisaria de uma bela de uma bagagem literária para poder pegar esses pontos e aprofundar a discussão dentro do texto do Lewis. Então eu fico maravilhado porque o senhor consegue fazer isso com uma maestria, com uma didática, faz a coisa parecer fácil. Isso é excelente. Eu fico muito feliz. E como leitor, assim, eu vejo o quanto que o Lewis, ele surpreende cada vez mais a gente, sabe? Então, pessoal, eu gostaria de abrir aí para perguntas, porque eu tenho um monte de perguntas, tenho um monte de comentário, tenho muita coisa interessante que veio na minha cabeça, mas eu não quero tomar conta disso, que senão vai ficar conversando só eu e o professor geral. Então, eu gostaria de abrir a conversa. Eu gostaria de abrir, em especial, e chamar o Nathaniel, né? A primeira vez que está participando com a gente. Se ele tiver alguma pergunta, eu gostaria de dar esse espaço inicial. E o Nathaniel, ele, se eu não me engano, eu acho que ele tem algum canal no YouTube ou alguma coisa voltada para o quadrinho. É isso, Nathaniel? Isso mesmo. Davi. Então, assim, eu tive o prazer de conhecer o Geraldo há alguns anos, um mestre único no conhecimento. E aí eu também conheço um pouquinho da obra do Lewis, tive o prazer de rever alguns dos livros, fazer a apresentação em português de algumas dessas obras, e aí hoje eu fiquei sabendo que era o Geraldo, não podia perder de jeito nenhum. Mas, na verdade, não tenho nada para perguntar, só agradecer a participação dele, maravilhosa como sempre. Daniel, muito obrigado, eu fico muito feliz aí com a sua presença, né? Nossas reuniões começaram com uma reunião para conversar sobre a posição do homem, entre eu, Evelise e algumas outras pessoas, e juntou bastante gente e tem gerado boas discussões, né, professor Geraldo? Tem gerado bastante coisa. Sim. Então, ver aí que tem bastante gente que se interessa por essa questão, por esse debate, e gente de qualidade, né? Me deixa bastante feliz. Pessoal, está aberto aí as perguntas, tá? Gostaria de agradecer ao Nathaniel, agradecer também, em especial, o professor Geraldo, né? E está aberto aí para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta. Tem opçãozinha aqui do lado aqui para levantar a mão. Pode ser considerado. Pode ser consideração, não precisa ser pergunta, pode ser para a gente conversar mesmo. Professor, eu achei magnífico. E o senhor levantou uma questão que eu estava pensando justamente logo quando o senhor começou a falar do texto, né? Semana passada eu falei um pouco fiz uma apresentação breve sobre as duas primeiras obras, né? Eu não sei como que meu áudio está, espero que meu áudio esteja bem. Nós tivemos alguns probleminhas com o áudio. Então eu falei um pouquinho das obras, né? Fiz uma apresentação de algumas coisas que li sobre o Lewis e a ideia dele de ficção científica, né? Fiz um compilado de anotações, né? E fiz uma exposição para o pessoal. E nesse estudo, eu me deparei com uma questão que é bastante interessante. As duas primeiras obras geralmente são classificadas como obras de ficção científica. Mas o senhor trouxe uma observação de que essa terceira obra, ela não tem esse caráter, né, tão voltado para a ficção científica, mas ela, como o próprio Lewis define, né, é um conto de fadas para adultos, né? Bom, provocando aí, conto de fada não seria coisa para criança? Né? Ou como que adultos podem aproveitar um belo conto de fada? É curioso, né? Porque no termo que o Lewis emprega, mais do que
adulto mesmo, que algumas pessoas traduzem literalmente um conto de fadas moderno para crescidos. Né? Claro que crescidos é um termo pouco usual, né? Então a tradução que mais se adequa, no fim das contas, é adultos. Né? Mas vejam que é curioso, Davi, porque conto de fadas moderno para adultos. Então ele faz uma restrição bem pertinente no título, a partir da ideia de moderno e para adulto. É claro, se ele deixasse apenas moderno, né, isso é revelador. Mas quando ele coloca para adultos, né, eu acho que isso é uma indicação daquilo que eu dizia, falsa pista, na verdade, que visa, no fim das contas, dar uma indicação. Porque é como se fosse um conto de fadas moderno para adultos. Então, se é um conto de fadas, no fim das contas, isso não é para ser levado tão a sério assim. Mas se é moderno e para adultos, é para ser levado em conta, sim. Por isso, é frisar, porque no senso comum é muito presente, de fato, a ideia de que um conto de fadas, um gênero, né? Um gênero textual, literário, predominantemente para crianças. Então, quando ele pensa o moderno e faz mais uma especificação para adultos ou para crianças, né? Na tradução literal do título original, ele está dando justamente essa indicação de que, olha, leiam isso com a perspectiva de um conto de fadas. Não é? Eu diria que esse movimento inicial, que aliás no prefácio, né, é mais, a gente deve ler mais no modo da ênfase, né, de uma negação retórica, melhor dizendo, do que qualquer outra coisa. Ele está lançando uma pista que é falsa. Por que é falsa? Porque ela chama a atenção do leitor ao que ela aparenta ter. Né? A ideia é leiam com muita atenção. E eu acho que isso, inclusive, combina um pouquinho com outra coisa. Né? Em um bairro, em uma média, numa faculdade, inicialmente, porque que falam mais diretamente a vocês, né? Assim como os castelos e bosques, embora também haja falavam aos leitores do tempo em que escreviam efetivamente conto de fada. Né? Então, é uma artimanha. O Lewis, né? Ele é um muito astuto. Ele vai lançando mão de alguns artifícios, de algumas estratégias retóricas, narrativas e discursivas de um modo muito inteligente, que visam, sobretudo, a provocar o leitor, a chamar a atenção do leitor, para que o leitor fale, não, mas será que é só isso? É a grande reflexão do leitor nesse momento. Ele está dizendo que é isso, mas será que é só isso mesmo? Eu diria que essa é a reflexão inicial que o Lewis espera de nós, valendo-se dessas estratégias, e o mesmo vale aí para a questão do conto de fadas. Tentando responder um pouco a essa sua provocação. Ele faz uma pegadinha com justamente a concepção que nós temos sobre contos de fada, né? Porque, isso. Assim, tanto ele quanto o Tolkien, um conto de fada não é nada, não tem nada a ver com coisa para criança, né? O Tolkien, por exemplo, no Ferreiro do Bosque Grande, e se você pega Galadriel, né, a Senhor dos Anéis, uma fada não é aquela ninfa, aquela ninfeta, né? Naquele conto sobre contos de fada, né? Ele fala que a concepção do conto de fada é aquela fada ninfa
é uma ideia que infantiliza a fada. A fada, para ele, é tanto uma entidade gloriosa e magnífica que é tão capaz de matar um homem quanto de torná-lo mais nobre. Né? É uma coisa muito interessante. Gostaria de abrir aqui para o Nathaniel. Né? Então, contos de fada, para os dois, não são nada coisa de criança. Né? E o uso que eles fazem é um uso muito... que gera uma reflexão muito, muito grandiosa sobre o tema. Né? Nathaniel, está aberto. Davi, obrigado. Talvez vocês lembrem como é que o Lewis começa as Crônicas de Nárnia, ele faz a dedicatória para a filhada dele. Ele diz assim: minha querida Lucy, comecei a escrever essa história para você, sem lembrar-me de que as meninas crescem mais depressa do que os livros. Resultado, você está muito grande para ler contos de fadas. Quando estiver impresso, encadernado, mais crescida estará. Mas um dia virá em que você, muito mais velha, você voltará a ler histórias de fadas, irá buscar esse livro em uma prateleira distante, sacudir-lhe o pó. Aí me dará sua opinião. É provável que a essa altura já esteja surdo demais para poder ouvi-la, ou velho demais para compreender o que você disser, mas nascerei o seu padrinho muito amigo. Então, essa brincadeira com contos de fadas, como já foi dito, realmente não é coisa apenas para criança, mas uma forma de narrar, uma forma de contar que lida com o fantástico, com o maravilhoso, com essa coisa que subverte. Como, por exemplo, nas Crônicas de Nárnia, você tem um mundo inteiro dentro de um guarda-roupa e não tem explicações científicas. Então é apenas mágica, se é que a gente pode usar dessa forma. Essa é a grande brincadeira que o Lewis faz, e aqui ele me parece que é o mesmo que ele vai fazer, e vários textos reunidos agora em forma de volumes, que eram inéditos em português, e o Lewis afirma esse tipo de coisa, essa necessidade da imaginação, de voltar a ter essa mente fértil da criança, como o professor Geraldo disse muito bem. É curioso, né? Muito bem posto, Nathaniel. Bem interessante também o Davi, porque realmente, vocês vejam, essa questão de como o Lewis lida, né, com a fada da Fortaleza Medonha, até estranho, porque ele faz um uso irônico, né? O termo fada é a senhora Redcastle, né? Para a xerifona, diga assim, das forças do mal, né? Então, mas é curioso porque o prenome, eu não falei do prenome do Ransom, né? Eu falei só do sobrenome. O prenome do Ransom é Elwin, né? Elwin, que Lewis foi certamente com o seu valor medieval, né? Porque no valor medieval, Elwin significa elfo, né? Um ser mágico. É o prenome do Ransom. Então, mesmo naquela aquela fortaleza medonha, subsiste a presença desses elementos, né? Ainda que num registro irônico, como eu disse, para a senhora Castle, né? Mas no registro mais sério, na presença do prenome do Ransom, e claro, né, na figura do Merlin, né, nessa figura enigmática do druida, né, desse mago druida que aparece ali e que, curiosamente, embora esteja sendo buscado com muito mais afinco pelas forças do mal, vai parar logo em St. Anne, né? Enquanto, curiosamente, numa outra ironia da obra, o que vai parar Bury é um andarilho. Então, vejam, por que eu disse que é uma ironia esse em Belbury? Porque as forças do mal, que são tão preocupadas em ocultar seus verdadeiros propósitos, em camuflar, não são capazes de reconhecer que esse andarilho que vai parar em Belbury, no mesmo verdadeiro Merlin vai parar em Santene, é um simples andarilho que está interessado, percebe isso, em tirar o melhor daquela situação, e por isso não dialoga ativamente com o Frost, o Strike, o Filostrato, com os mentores, o Wither,
da força do mal, né? Então, essa perspectiva do que eu chamei de uma ironia, de uma negação retórica, também se apresenta em vários momentos daquela Fortaleza Medonha. É uma obra muito rica sob diversos sentidos, eu diria. Magnífico. É um texto que eu acho que aí, já do ponto de vista mais teórico, né, quem se interessa, é o Sobre Histórias, né, que foi traduzido aí pela Thomas Nelson, publicado pela Thomas Nelson, e ele reúne vários textos do Lewis, e lá ele coloca ele expõe algumas ideias dele sobre a questão dos contos de fada, né? Isso é muito interessante. Eu acho magnífico por causa do apelo imaginativo disso. A imaginação do Lewis era algo extremamente importante e ela não estava distante da relação com a razão. Tanto a imaginação quanto a razão, eles são instrumentos para a gente se aprofundar no conhecimento da realidade, né? No conhecimento do mundo, né? Isso é muito interessante. Professor, existem 3 personagens que vão aparecer nas obras, né? Pelo menos em 2 delas. O Hanson aparece em todas, né? Vem que uma força medonha, né? Aquela fortaleza medonha, eu penso que os personagens mais centrais seriam a Jane e o Mark Stuart, né? Sim. Eles são justamente esses personagens que estão sendo levados nesse fluxo de embate, né? Entre essas 2 forças opositoras, eles são os que estão sendo influenciados, né? E é interessante perceber que é o casal que é dividido por essas forças, né? Sim. Final, como que esse casal é unido novamente, né? O amor eros, o tema do amor é muito importante no livro, tanto tem a obra Os 4 Amores, né? Mas os 3 personagens que aparecem no Planeta Silencioso, né? O Hanson, o Weston e o Devine. No Perelandra aparece o Weston e o Hanson. E numa Força Medonha, o Devine, né? O Dick Purvestone, né? E o Hanson aparece novamente. É interessante entender, ver o movimento que eles tomam, né? Por exemplo, o Hanson era apenas um professor, um filólogo, né, de Oxford. Em Perelandra, isso no Planeta Silencioso, em Perelandra ele é um personagem central no embate contra a queda de Perelandra, né? Já o Weston, ele era um físico materialista que queria chegar no outro planeta e queria povoar aquele planeta para que a humanidade tivesse assim vida eterna, né? Digamos assim. Em Perelandra, ele é agora um cientista espiritualista, né? É interessante que nas Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz e na Abolição do Homem, o Lewis fala um pouco sobre a relação do mago, da ciência e da magia, né? E nas Cartas do Diabo ele fala sobre o mago materialista. Como que o Weston ele acaba encarnando essa figura e aparece uma visão de mundo espiritualista, religiosa, algo muito próximo do panteísmo. Então a gente tem grandes discussões teológicas ali, né? E o Devine ele não aparece em Perelandra, né? E Weston, por sua vez, também ele morre em Perelandra e ele não aparece numa Força Medonha. Já o Devine numa Força Medonha, nós temos ele como um burocrata, né? Que é um burocrata do governo, vamos assim, intelectual burocrata, alguém que está por trás das maquinações ideológicas, né? E nós temos o Hanson aparecendo como um líder de uma resistência. Não seria uma pergunta, mas como que o senhor percebe esse movimento, dessa mudança desses personagens no decorrer da trilogia cósmica? Bom, é claro, né, que essa é uma questões, né? Mas haveria muitos pontos a serem considerados aí. Há algumas implicações que às vezes a gente tira desse fato, né? Por exemplo, dessas escolhas das personagens, né? Então, o fato de um físico
manipular a matéria de algum modo e isso trazer implicações seríssimas, a forma como ele vai se relacionar com o mundo e com seus semelhantes, de um lado, e do outro, um filólogo, alguém que lida com palavras, mais ainda, em tese, com palavras mortas, né, com palavras cujos sentidos já não são aqueles, e, por extensão, dizer da relação desse homem com a humanidade. Né? Eu diria que esses seriam pontos de partida para nós considerarmos a questão. Mas a forma como isso vai se desenrolando, ela é muito complexa de fato. Mas se você pegar o Hanson, além de um planeta silencioso, né? Depois, como ele se apresenta em Perelandra e agora em aquela Fortonha, é muito diverso, né? Aquele Hanson. Se você pegar as páginas iniciais de Além de um Planeta Silencioso, alguém que depois de uma caminhada está perdido, nem sabe por que vai parar ali, né? Mas nós saberemos depois que havia uma razão para ele parar justamente onde ele foi parar, né? no local de Weston e Divine, e vai ser levado, né? Desmaiado e levado para... Né? Então, a esse ponto. Depois em Perelandra, sim, né? Como o Lucas pôs, esse crescimento espiritual, mas esse crescimento espiritual, ele é certo, ele só pode se dar a partir de certas verdades conceituais implicadas pela ciência. É só na medida em que Hamilton vai descobrindo, por meio da visita a esses mundos, né? Por meio daquilo que ele apreende de fato no contato com a realidade desses lugares, e o que tudo isso implica para o mundo, o universo como um todo, e o seu conhecimento, mais importante, eu diria, aliás, da humanidade, é que esse crescimento vai se desenrolando, né? Até chegar ao seu despojamento, a sua quase evidência na figura que temos dele em aquela fortaleza medonha. Há muitos pontos a serem considerados, né? Estou chamando a atenção apenas para algo que, aliás, meu tempo aqui está acabando. Eu vou precisar encerrar com vocês daqui a pouquinho, por volta, um pouquinho antes das 5 horas, por questão de outras coisas. Mas veja, não é? Interessante observarmos isso. Mas eu queria chamar a atenção, não é? A partir de um ponto que você trouxe agora, e que eu havia falado também, né? O casal Jane e Mark Studdock, que são o campo de batalha, efetivamente, os protagonistas por conta disso, né? Aquela fortaleza medonha, né? Um cooptado pelas forças do mal, marido, e a mulher, né, levada a cooperar com as forças do bem, embora também fosse muito cortejada pelas forças. Né? E eu queria chamar a atenção para uma coisa curiosa, né? Porque no fim das contas, aquela fortaleza medonha, passando por testes, conta a história, né, do reatamento de um casal. Nós começamos aquela fortaleza medonha com um casal separado, né? Vocês vão se lembrar, as primeiras linhas são uma divagação da Jane justamente se lembrando do que ela ouviu no casamento, né? Quais seriam os princípios que deveriam sustentar um casamento, e ela está questionando isso por conta o casamento dela com o Mark, de como eles estão separados, e vai se fechar justamente com os dois no quarto, né? Quando o amor baixa, literalmente, né, sobre o Saint-Anne, reaproximando os casais, eles serão o último casal a ser focalizado. A narrativa vai se fechar com essa reaproximação, esse reatamento afetivo, amoroso. Então, é uma outra forma de nós olharmos para aquela fortaleza medonha, né? Claro, não é um simples, no final, o amor vence. O amor sempre vence. Até porque, como eu disse, não é apenas um amor, é também um amor ágape, é um amor filia que está aí pressuposto. Mas essa ideia, né,
da importância do amor para que as pessoas, não apenas as pessoas, para que o bem vença, é um dos grandes esteios da obra, né? Então, eu acho interessante, a partir desse mote que você me deu agora, destacar essa questão, que é muito pertinente a leitura de Aquela Clareza Medonha. Ótimo. Professor, muito obrigado. E dentro do que o senhor falou, eu acho que uma outra obra que seria interessante para a gente usar e ler em conjunto com a trilogia cósmica, então, seria Os Quatro Amores, né? Muito se fala sobre a necessidade de ler em conjunto Sem dúvida. a Abolição do Homem e a trilogia cósmica, né? O próprio Lewis fala que o fundamento filosófico da trilogia cósmica está na Abolição do Homem, né? Principalmente ele deixa isso bem claro nas cartas do professor Haldane, na carta ao professor Haldane, né? Uma resposta ao professor Haldane, na verdade. Então, dentro disso, é interessante a gente pensar na concepção de amor que o Lewis traz, né? Então, Os Quatro Amores seria uma obra-chave aí também para interpretar. Eu acho que essa conexão que o senhor fez é muito pertinente, porque realmente no início da obra nós temos a Jenny pensando sobre a validade do casamento dela, e nós temos, no fim das contas, a história se fechando como a consolidação daquele amor, né? E as lutas e as batalhas que eles passam ali no meio dessa história toda. Pessoal, é magnífico, o professor Geraldo ampliou muito a nossa percepção da obra, eu acho isso riquíssimo. O professor Geraldo, como sempre, né, trazendo uma reflexão bem profunda sobre o texto. E, bom, professor, o senhor vai ter que ir agora, né? Então, eu vou procurar para o pessoal a gente finalizar, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Fico muito feliz. Espero que nossos problemas técnicos aí não tenham atrapalhado tanto. Eu vou pedir para um amigo meu dar uma olhada para ver se dá para a gente deixar o vídeo melhor, né? Mas foi ótimo, professor, e se tudo der certo, vamos em breve trabalhar essas obras na UFMS, né? Acho que muita coisa boa pode surgir daí. Estudar o Lewis tem sido muito rico. Pessoal, muito obrigado, professor Geraldo. Mais uma palavrinha, professor? Não, só agradecer a oportunidade de estar com vocês nesta tarde e claro, né, agradecer a paciência com que me ouviram aqui nas minhas divagações sobre a obra, ações que eu trouxe para continuar compartilhando. Muito obrigado, Davi. Eu que agradeço. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a presença de todos. Muito obrigado ao Nathaniel. Vi que gosta bastante do Lewis, então já fica o convite aí, quem sabe mais para frente trazer uma conversa sobre o Lewis aí pra gente. Eu acho que seria legal falar sobre Nárnia, né? Mas muito obrigado, professor, muito obrigado a todos, tá? E até breve.